Núcleo de Promoção da Filiação assegura a cidadania de idosos acolhidos pela Casa de Rankines. É gratificante poder contribuir, poder fazer parte e garantir direitos, né, a uma vida digna, a dignidade mesmo da pessoa humana. CNJ debate as ações do programa Justiça 4.0 durante evento realizado em Maceió. CNJ caminhando junto com os tribunais para a identificação de boas práticas. E ainda, entenda os detalhes da decisão do Congresso que proíbe despejos e desocupações até o final do ano. O Em Dia com a Justiça está no ar. Olá! O Conselho Nacional de Justiça trouxe para Maceió o debate sobre as ações do programa Justiça 4.0. Durante 2 dias foram discutidas alternativas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional por meio de inovações tecnológicas. De maneira híbrida, com a plateia presencial e virtual, presidentes e representantes dos judiciários de Alagoas, Pernambuco e Sergipe, além do Conselho Nacional de Justiça, discutiram as metodologias empregadas por cada tribunal nas ações do programa Justiça 4.0 do CNJ. O objetivo dessa nossa reunião, desse nosso encontro, que é mais um workshop, é o de buscar identificar como os tribunais da região do Nordeste estão se adaptando à nova realidade do programa Justiça 4.0. Então esse basicamente é o objetivo do CNJ, caminhando junto com os tribunais para a identificação de boas práticas e a melhor forma de identificarmos como que os tribunais vão poder incorporar essas novidades tecnológicas que são sugeridas pelo Conselho Nacional de Justiça. O desembargador Fernando Tourinho, coordenador do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, avaliou as ações do programa desenvolvidas em Alagoas. Nós temos o balcão virtual que está de vento em popa, nós temos o juízo 100% digital, que em face do nosso acervo ser totalmente virtual, nos ajudou sobremaneira, como temos outros que a gente está ainda verificando, estamos em tratativas para melhorar e apresentar. A busca maior, penso eu, do Conselho Nacional é a uniformização de toda a justiça brasileira. O presidente Clever Loureiro reforçou o bom desempenho do Judiciário de Alagoas na era digital, sobretudo na pandemia. O próprio Tribunal de Justiça e as unidades judiciárias deste poder, eles se multiplicaram com essa inovação, né? Porque o Poder Judiciário de todo o país ele teve que se reinventar porque não poderia parar. E aqui a Justiça aqui do 2º grau multiplicou imensamente a quantidade de processos. O evento durou 2 dias e os participantes se comprometeram com a adesão à plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro, que visa incentivar o desenvolvimento colaborativo entre os tribunais. No final do encontro é feita uma ata onde são registrados prazos para adesão à plataforma digital do Poder Judiciário e isso tem, a partir dessas datas fixadas, temos um plano de trabalho e um plano de ação a cumprir que vai até julho de 2022 com a integração total de todos os tribunais brasileiros. Uma ação do Núcleo de Promoção da Filiação permitiu o resgate da cidadania e da dignidade de idosos acolhidos pela Casa de Rankines. Você vai conhecer agora a história de 3 homens que só agora, depois dos 60 anos, conseguiram o registro civil e a garantia de direitos básicos, graças ao apoio do Poder Judiciário. José Rosendo, de 81 anos, Aloísio Benício, de 70 e Genivaldo de Oliveira, de 64 anos, foram invisíveis durante décadas para a sociedade. Eles faziam parte de uma triste estatística de pessoas que não possuem nenhum tipo de documento. Seu Rosendo chegou para nós após ser atropelado, sem documentação nenhuma. O seu Aloísio chegou para nós após ele estar vagando durante a pandemia no meio da rua, sem saber de onde ia, para onde ia.
E o seu Genivaldo ele foi abandonado num hospital também durante a pandemia. Então a maior parte dos nossos idosos eles chegam sem nenhum direito social garantido, em especial as documentações. A ausência de documentos implica também na falta de direitos. E foi aí que o trabalho do Núcleo de Promoção de Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas começou e fez a diferença na vida desses idosos. A prontidão nessa ajuda tem sido algo que faz com que a gente sinta uma segurança, uma parceria do Poder Judiciário com as instituições. A gente era muito limitado para conseguir algumas coisas para eles, principalmente em relação à saúde, por conta dessa situação. Hoje eles têm todos os documentos graças ao Poder Judiciário que interviu, tanto na certidão de nascimento em si, como a parceria. Quando a gente não estava conseguindo outras documentações, eles interviram, a doutora com os outros juízes para poder conseguir viabilizar. A assistente social do NPF, Cristiane Rebelo, explica como o trabalho, diferente das demandas comuns do núcleo, aconteceu. Eles só sabiam o nome, mais ou menos o ano que nasceram e o nome da mãe. Então, de posse dessas informações, nós fomos aos cartórios da cidade de Maceió, oficiamos cada cartório, solicitando que eles fizessem busca nos registros, nos seus livros de registros, para verificar se essas pessoas tinham registro civil. E a gente voltou para a juíza para que ela pudesse determinar a feitura do registro mesmo, a expedição do registro. A juíza Ana Florinda Dantas, da 22ª Vara da Família, que também coordena o NPF, destaca a importância de proporcionar cidadania a essas pessoas que viviam no subregistro. O bom é que há um resgate da dignidade desse cidadão, que a partir daí ele passa não só a ter documento, como ele passa a ter também direito aos benefícios, né, governamentais para a situação dele. Realmente é uma mudança substancial na vida dessa pessoa. Irmã Margarida avalia o que mudou na vida deles. Mesmo eles não tendo uma consciência por conta do problema de saúde, mas quando eles viram os documentos na mão, agora eu sou gente, assim na fala popular deles, né? Depois disso eles já conseguiram fazer tomografia, já estão nos tratamentos que eram precisos graças ao Poder Judiciário que interviu nessa situação. É gratificante poder contribuir, poder fazer parte e garantir direitos, né, a uma vida digna, a dignidade mesmo da pessoa humana, mesmo que seja no finalzinho da vida. Durante uma reunião, o TJ de Alagoas e o CNJ trataram da implantação do sistema eletrônico de execução penal no interior do estado. A ideia é unificar a base de dados para o melhor controle das informações da justiça em todo o país. Durante a reunião foi discutida a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Penal unificado nas varas de execuções penais das comarcas do interior. A ferramenta do CNJ, que já está em funcionamento na capital, tem como objetivo centralizar e uniformizar a gestão de processos de execução penal no país. O CNJ optou por ter, então, um sistema nacional de execução penal. Todos os estados, né, e também todos os tribunais federais, os tribunais militares, os tribunais eleitorais, utilizaram, então, um programa único com uma base de dados única, já que isso se comunica, né? Muitas vezes, um sentenciado, ele troca de estado, ou ele tem processos em ambas as esferas da justiça, então facilita nesse sentido. O supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o GMF, desembargador Celírio Adamastor, destacou que a ferramenta tem proporcionado celeridade, transparência e eficiência na gestão da informação. Essa é a continuidade do CEU que foi implantado anteriormente. Anteriormente nós implantamos com o sistema fechado e o semiaberto. E restou o aberto do interior. Com o CEU, o próprio preso, os familiares dos presos, terá condição de saber o início e o término do cumprimento de pena. E é um sistema fácil, de fácil consulta. Por decisão do Congresso, estão proibidos despejos e desocupações de imóveis até o final deste ano. A medida levou em consideração a situação econômica da maioria dos brasileiros, gerada a partir da pandemia do novo coronavírus.
Para saber mais detalhes sobre o assunto, o repórter André Risco conversou com a juíza Maria Verônica do 1º Juizado Especial da capital. Vamos acompanhar. Doutora, então, o que é que determina essa nova lei? Essa nova lei é 14.216/2021, que é agora de outubro. Ela determina a suspensão de todo ato ou despacho que determine a remoção forçada coletiva ou o despejo dos aluguéis das pessoas que estão ocupando imóveis urbanos e residenciais, públicos ou privados, desde que seja de valor até R$ 600, no caso das locações residenciais, e de R$ 1.200 das locações comerciais. Isso desde que a pessoa comprove que a sua situação financeira sofreu um decréscimo e que, a partir disso, ela não seja capaz de fazer face a essa despesa com o aluguel. Então, é como se privilegiasse outros itens, inclusive a própria subsistência, isso porque as pessoas hoje estão atravessando uma situação financeira difícil, em razão, não só no Brasil, mas no mundo todo, em razão da pandemia, e com isso a perda de renda é algo evidente. Então, o projeto de lei trata justamente de proteger essas pessoas, preservando a sua integridade física e o local onde elas habitam. Ele suspende os atos praticados desde 20 de março de 2020, com exceção dos que já foram concluídos, né, doutora? Os que já estão cumpridos estão. Agora, os que ainda não foram concluídos, os que estiverem em processo de fazer, porque às vezes uma remoção forçada coletiva, como é um dos casos que a lei especifica, ela demora dias, meses, você vai negociar, não é tão fácil. Então, assim, esses estão suspensos, como também os atos e os mandados de despejo individual, no caso dos residenciais e dos comerciais também. Doutora, outro detalhe também dessa lei é que ela dispensa o locatário aí de pagamento de multa, né, em caso de encerramento de locação. Exatamente. No caso do encerramento antecipado do contrato de locação, desde que ele se enquadre sempre naquelas condições, de que ele não pode mais fazer face ao pagamento do aluguel sem comprometer o seu sustento, ele fica então dispensado do pagamento da multa contratual prevista. Isso sempre considerando os aluguéis até R$ 600 residenciais e até R$ 1.200 os comerciais. Doutora, existe uma exceção aí onde a lei ela não cabe, né? Que caso é esse? É quando o imóvel for a única propriedade do locador. Então, nesses casos, não cabe. Ele vai ter que procurar o locatário para tentar viabilizar uma forma de oferir o seu aluguel. Por quê? Porque ele também depende disso para sobreviver. Não é o caso das pessoas que têm muitos imóveis e que têm a locação, vamos dizer assim, como fonte de renda, por escopo, como um negócio. Não é o caso. Às vezes você só tem aquele imóvel e aluga para poder fazer face a algumas despesas, tipo remédio. Doutora, é bom ressaltar, né, que essa medida ela não vale para imóveis rurais. Exatamente, ela só se aplica aos imóveis urbanos, justamente para evitar a questão da especulação imobiliária, hoje tão comum. O que o locatário deve fazer em caso de uma tentativa de despejo? Quem deve procurar, como deve proceder? Se ele estiver incerto nas condições estipuladas no projeto, na lei, ele deve, primeiro, esclarecer para aquela pessoa que está cumprindo o mandado que ele não pode ser despejado e tentar resolver administrativamente a questão. Mas, se assim não for, ele pode procurar um advogado e pedir que peticione junto ao juiz, né, para que ele não seja despejado. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade. O Em Dia com a Justiça termina por aqui. Para saber mais notícias do Poder Judiciário de Alagoas, acesse o nosso portal. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga o TJL no Instagram e no Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!